Olá, meu caro candidato, olá, minha cara candidata, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou corrigir 7 questões e comentar da velha e boa ESAF, né? Tá certo? Muito bem, questões sobre a administração pública, sobre a estrutura da administração pública, né? Mas dê uma passadinha também aí no meu site, né, que é o institutoexpresso.com.br, é só colocar lá, faça o seu registro, né, tá certo? E seja muito bem-vindo. E deixa o seu like aí no vídeo, né? Tá certo? Vamos adiante, vamos a questões aí do Instituto Expresso, não é corrigidas pelo professor, não é? Essa aqui é a cara da minha página, né? Tá certo? Muito bem-vindo. Vamos à primeira questão. As autarquias e empresas públicas se equivalem estruturalmente no sentido de que elas são? Bom, não é? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, ela exerce atividades exclusivas de Estado, como regulamentação, fiscalização. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Ela pode explorar infraestrutura, atividade econômica, como ela pode prestar serviços públicos e ela pode fazer ambos, né? Ela se equivale. Então vamos ver aqui as alternativas. Pessoa jurídica de direito público, né? O que é que elas têm em comum? Né? Está errado. A autarquia é PJ de direito público, mas a empresa pública é PJ de direito privado. Ambas são PJ de direito privado, a mesma coisa. A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, a autarquia de direito público. São órgãos da administração direta, nem pensar. Possuem personalidade jurídica, não é? Tá certo? E autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Né? São entidades da administração indireta, perfeitamente de acordo com o inciso 19 do artigo 37 da Constituição e também com fundamento no Decreto-Lei 200/67 no seu artigo 4º. Então, ambas são entidades, não é? Entidades, pessoas jurídicas da administração pública indireta, né? Sempre aquele quarteto clássico, né? As autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Saiu disso, não é entidade da administração indireta, tá certo? Muito bem. Próxima questão. Vamos lá, né? Tá certo? Questão muito interessante da antiga não, né? Da existente Agência Nacional de Águas, né? Quanto às características da administração pública federal brasileira e sua forma de organização, analise os itens a seguir e marque com V, né, se a alternativa for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente. Muito bem, temos aqui 1, 2, 3, 4, né? Tá certo? 4 possibilidades aí, aliás, 5 alternativas, né? Combinando essas quatro assertivas. Vamos lá. A primeira, os órgãos são compartimentos internos da pessoa jurídica que compõem a sua criação, bem como a sua extinção, são disciplinadas a reservas de lei. Perfeitamente, isto está de acordo com o artigo 88 da Constituição Federal, no qual, né, e nos informa que os órgãos são criados e extintos por meio de lei, tá certo? Muito bem, né? Vamos adiante agora. O órgão é o quê? É uma divisão interna, né? Se nós pegarmos a definição lá do Decreto-Lei 200/67, que foi o instituto legal que instituiu essa estrutura de administração direta e indireta, ele vai dizer assim: é o conjunto, né, de estruturas que estão subordinadas à presidência da República, né? Na verdade, estão na estrutura da presidência da República. Ora, são as repartições internas. Então, os ministérios no âmbito do Poder Executivo são órgãos, as secretarias, cada uma é um órgão, né? Tá certo? Seções e assim por diante. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, verdadeira, aqui eu já descarto a C, tá fora, já descarto a T, fico entre três. Se eu tiver que chutar, que eu não vou fazer isso, por isso que eu sou aluno do professor Marco Antônio, não é? Tá certo? Se eu tiver que chutar, eu vou ter aqui 1/3 de chance, né, de acerto, né? 33,33%. Vamos à segunda assertiva. A realização das atividades administrativas do Estado de forma desconcentrada caracteriza-se a criação de pessoas jurídicas distintas, componentes da administração pública indireta. Questão assertiva clássica, errada, pegadinha, né? Nem é pegadinha, de tão clássica que é, né? Aqui é descentralizada, deveria estar, né? Desconcentração é a divisão, né, de
em novos órgãos, em novas estruturas, né? A repartição de serviços no interior de uma mesma pessoa jurídica. Então, quando, por exemplo, o chefe do Poder Executivo pega o ministério e divide em dois ministérios, isso é uma desconcentração. Quando o chefe do Poder Executivo pega o ministério e cria uma secretaria abaixo dele, isso é uma desconcentração. Quando ele pega, não é, competências daquele ministério, não é? E por meio de tudo isso, logicamente, tem que ser por meio de lei, né? Tá certo? Ele vai transferir para uma secretaria que está abaixo, é desconcentração. Agora, descentralização é a criação de uma nova pessoa jurídica, descentralização administrativa, uma nova autarquia, uma nova fundação, uma nova empresa pública, uma nova sociedade croiabista. Se a B está errada, não é? Tá certo? Então aqui a segunda, perdão, está errada, ok. Está errada, ok. Né? E aqui ela está certa, então já tirei a E também. Agora eu tenho entre duas possibilidades, entre A e B. Vamos ver se já desempata já na próxima. As entidades da administração pública indireta do Poder Executivo, apesar de não submetidas hierarquicamente ao Ministério, até aqui tá ok, né? Não perdi o fôlego, né? Não estão, né? Não existe relação de subordinação. É uma outra entidade, né? Tá certo? Aqui se vinculam, tem um vínculo. Lógico, o que é um vínculo? É uma relação jurídica, né? Tem um vínculo jurídico entre aquele ministério. Sujeitam-se à supervisão ministerial, perfeitamente, né? Por exemplo, o Banco Central, a Caixa Econômica do Brasil, não é? Tá certo? O Banco do Brasil, só para ficar entre esses três aqui, estão vinculados ao Ministério da Fazenda, portanto, se submetem à supervisão ministerial do Ministério da Fazenda, também chamado de controle finalístico, também chamado de controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. Tá certo? Muito bem. Então, esta aqui está correta, né? Então, a alternativa é a Amazonas. Repare que eu nem analisei a última, né? Às vezes não precisa, mas lógico que eu vou analisar aqui, né? Então, veja, professor, mas para o senhor analisar, o senhor tem que sair da frente, porque eu não estou conseguindo ler, professor. É verdade, né? Eu me toquei disso só agora, né? Então vamos lá. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo constituem pessoas jurídicas distintas do Poder Executivo e por isso integram a administração indireta. Isso aí é uma asneira, tá? Os três poderes estão, né? São, na verdade, né? Não é que estão dentro, eles são divisões que ocorrem dentro de uma mesma pessoa jurídica chamada de ente federado, não é instituído pela Constituição Federal e, portanto, personalidade jurídica de direito público, né? Então está aí outra questão interessante, né, da banca ESAF, né? Questões muito boas para treinar, até para quem está em outras bancas. Ah, eu vou prestar, né? Eu sempre falava, quando você pega uma banca pior, mais dura, é melhor para você estudar para qualquer banca, né? Lógico que é importante ver as questões da sua banca. Integra, né, mas não somente, né? Integram a administração federal indireta, entre outras entidades. Concessionárias de serviços públicos, não. São entidades do setor privado, né? São pessoas jurídicas do setor privado, são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços, né, mediante concessão, né? Mediante delegação por meio de contratos administrativos. As chamadas organizações não governamentais nem são tratadas aqui no direito público, né? O mais próximo que nós temos aqui do que se chama comumente de ONG são as OS, as organizações sociais que não caem em prova, chovem, e as organizações da sociedade civil de interesse público, né? Agências reguladoras, opa, ele quer entidades da administração direta, agências reguladoras. Mas, Marco, você falou que eram apenas, não é, as fundações, autarquias, empresas públicas, sociedades e economia mista. Eu falei, eu mantenho a minha palavra, né? Mas lembrando agora, comentando que a agência reguladora é uma espécie autárquica. Ah, é, professor? É. Todas as agências reguladoras, né, as ANAs, como são conhecidas, na esfera federal, ANAC, ANTAC, Anatel, ANP, né, ANEL e outras, né? Tá certo? Todas elas são autarquias, portanto, criadas por lei, né? Tá certo? Tem servidores estatutários, personalidade jurídica de direito público, muito bem, né? Serviços sociais autônomos, não, né? São do setor privado, são entidades do setor privado que colaboram com a administração pública, tá certo? Chamado de serviços sociais autônomos. Os famosos, né, no mercado, no mundo privado, são chamados Sistema S, Senai, Sesc, Senat, Senar, Sebrae, né? Tá certo? Os partidos políticos, menos ainda, né? Próxima.
autonomia gerencial, financeira e orçamentária dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante fácil contrato de gestão, né? A aluno meu me pergunta por que não o termo de parceria? Porque é a expressão que aparece no parágrafo 8º, que foi introduzido pela emenda 19 de 1998 no artigo 37 da Constituição Federal, né? Tá certo? Então, o contrato de gestão, né, que é firmado entre esse órgão e entidade, né, e o órgão que está delegando o serviço, né, tá certo? Tá delegando, não, perdão, uma besteira, né? Entre o órgão que vai fazer a supervisão, né? Logicamente, né? Que delegando aqui. Eu já fiz um comentário tolo e tosco, né? Tá certo? Aqui nós não estamos falando de OS, aqui nós estamos falando de agências executivas, que nós temos basicamente duas: o Instituto Nacional de Metrologia, que é uma autarquia, portanto, é uma entidade da administração pública indireta, e nós temos a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que é uma agência executiva, que é um órgão da administração direta. Então, ao terem firmado o contrato de gestão, isto aumentou a autonomia financeira orçamentária, fundamentando-se isso no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, como eu havia dito, introduzido pela emenda 1998. Marque a opção incorreta. Muito bem. O contrato de gestão, quando celebrado com organizações sociais, restringe a autonomia. Olha que curioso, acabamos de ver uma questão, né? Na questão tratando das agências executivas, que lá ao assinar o contrato de gestão aumenta a autonomia, né? Agora, para as entidades do setor privado, mais especificamente as OSs, ao assinar o contrato de gestão restringe a autonomia, né? E é verdade. E por que restringe a autonomia? Restringe a autonomia porque ela vai se submeter a uma fiscalização mais rigorosa, tanto do órgão, aí nesse caso sim, agora eu posso falar o que eu ia dizer lá, a besteira que veio à cabeça, né? Delegante que está delegando o serviço, tá certo? No caso das OSs, né? E também vai sofrer o chamado controle externo, né? Por isso que há uma certa restrição, né? Tem que prestar contas, né? Tá certo? Esses serviços são tratados como serviços públicos para efeito de responsabilidade civil em caso de danos e assim por diante, né? Muito bem, mas ele não quer a correta, professor. Não é? A A está correta. Ele quer a incorreta. Muito bem. Quanto à estrutura das autarquias, estas podem ser fundacionais e corporativas. Está correta, né? Nós temos, por força do chamado regime jurídico único, não é, do artigo 39 da Constituição Federal, muito debatido, muito problemático, né? Tá certo? Forçosamente aquilo que o Supremo, não é, no seu entendimento, disse: olha, apesar da autarquia ser instituída mediante autorização, a autarquia não, perdão, a autarquia não, a fundação, professor, né? Apesar da fundação ser criada mediante autorização legislativa, inciso 19 do artigo 37 da Constituição. A autarquia criada por lei, a fundação, empresa pública, a sociedade economista autorizada por lei. Não é quem vem estudando estrutura de administração pública, né? Se você não estudou, vai aprender isso comigo, né? Tá certo? Sabe que quando é autorizada por lei é porque é uma pessoa jurídica de direito privado, os seus agentes são empregados públicos, seletistas, concursados, mas que são regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Mas por força do regime jurídico único do 39, que impôs o regime jurídico único para a administração direta, autárquica e fundacional, aí ficou a questão: como é que ficaria o Supremo? Fundações de direito privado, servidores estatutários? Aí o Supremo pacificou o entendimento dizendo: não, olha, quando, né, for pessoa jurídica de direito privado, ela será autorizada por lei, sua criação, e ela terá empregados seletistas. Agora, se ela tiver servidores que são servidores públicos estatutários, então é porque ela é pessoa jurídica de direito público e ela tem a sua criação, né, feita pela lei. Exatamente. Então, na verdade, esta fundação de direito público é uma espécie autarquia, é uma espécie autárquica, que aí passa a ser chamada, pela doutrina, já havia sendo chamada e pelo Supremo, de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então, meu amigo, minha amiga, repare, né? Ele fala assim, né?
Quanto à estrutura das autarquias, elas podem ser fundacionais. Ele está mencionando a fundação autárquica e corporativas. Corporativas são autarquias criadas por lei, mas que não integram a administração pública brasileira. Não é o caso dos conselhos profissionais. Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Administração, Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia, né? Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional, né, de Engenharia, Conselho Regional de Contabilidade, né? Tá certo? Muito bem. Essa aqui é verdadeira, então não interessa. C. Os serviços autônomos, os serviços sociais autônomos, SESC, SENAD, SEBRAE, né, são entes paraestatais que não integram a administração direta nem indireta, perfeitamente correto, embora tenha regulamentação legal, né, por parte da administração pública, né, na verdade elas são entidades do setor privado que colaboram com a administração pública. E por vários doutrinadores, né, tá certo? Quando essas entidades do setor privado colaboram com a administração pública, elas são chamadas de paraestatais. E eu brinco com o meu candidato, parecem Estado, mas não são Estado. D. A organização social é correta, mas ele quer a incorreta, eu vou fazer o quê? Organização social é a qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado ou público. Epa, tá errado. Tá errado, né? Tá certo? Eu achei a incorreta aqui, olha aí, né? Organização social é uma qualificação que somente é dado para a pessoa jurídica de direito privado. A organização social é regulamentada pela Lei 9.637 de 1998, né? Que foi criada para que o Estado pudesse delegar serviços não exclusivos nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, tá certo? Meio ambiente, né? E pesquisas, né? Tá certo? Desenvolvimento científico, lógico, né? Então, neste caso, né, são entidades privadas, então o público está errado. Agora, o resto, se tirar o público aqui, ó, sem fins lucrativos, que recebe a delegação do poder público, mediante contrato de gestão para desempenhar o serviço público de natureza social. Isso aqui tudo é verdadeiro, menos o público, então está errado, né, esse público, tá certo? E a administração pública, ao criar fundação de direito privado, submete-se ao direito comum em tudo aquilo que não for expressamente derrogado por normas de direito público, né? Nós falamos sempre, aqui aí está correta, né, que o regime preponderante da administração pública, né, o regime jurídico é o regime administrativo, administrativista, é o direito administrativo, né? Mas existem situações que o direito privado também faz parte da administração pública, quando, por exemplo, né, a gente, né, tem uma empresa pública e fala assim, olha, essa empresa pública é uma sociedade anônima de capital fechado. Opa, sociedade anônima de capital fechado é assunto da Lei 6404/76 e legislação infraconstitucional aplicada a ela, né? Tá certo? A próprio artigo 173 da Constituição deixa muito claro que não cabe privilégios para empresa pública e sociedade de economia mista quando exploram a atividade econômica, não cabe privilégios fiscais, tá certo? Trabalhistas, civis. Então, por exemplo, ela se submete a regras do direito privado. Em tudo aquilo que não for derrogado, né, afastado pelo direito público, né? Tá certo? Muito bem. Questão excelente para fazer um revisaço, né? Tá certo? Outra questão, marque a opção incorreta. A expressão administração pública, em sentido estrito, compreende sob o aspecto subjetivo, né, subjetivo apenas os órgãos administrativos e sob o aspecto objetivo apenas a função. Tá certo? Ele quer a incorreta. Aqui, quando ele fala órgãos, ele está sendo genérico, né? Sob o aspecto subjetivo, os órgãos e entidades que compõem a administração pública, né? E o aspecto objetivo são as atividades que ela presta para os cidadãos, para a sociedade, para atender o interesse público. No geral, passa, né? Tá certo? Função administrativa. Excluídos do primeiro caso, os órgãos governamentais, e no segundo caso, a função política, né? Tá certo? Muito bem. Agora, vamos, né? A expressão regime jurídico da administração pública é utilizada para designar
em sentido amplo, os regimes do direito público e de direito privado que pode se submeter à administração pública. Ok, né? O direito público é o preponderante, né? Tá certo? E o direito privado quando não for derrogado por aquele. C. Em decorrência do princípio da continuidade do serviço público, há a impossibilidade para quem contrata com a administração de invocar o exception non adimplente contractus, exceção do contrato não cumprido, né? Nos contratos que tenham por objeto a execução do serviço público. Está correto. O que é a exceção do contrato não cumprido? Você contrata alguém para construir, por exemplo, um objeto para você ou para arrumar, né? E você vai pagando as parcelas e esse alguém essa empresa para de prestar o serviço. Aí você fala, bom, então não vou pagar mais. Né? Quando você deixa de pagar porque ele deixou de prestar o serviço, você está utilizando o princípio do exception non adimplente contractus, ou seja, a exceção do contrato não cumprido. Na administração pública, uma empresa privada que presta serviço para ela não pode fazer isso, né? Por quê? Porque a administração pública representa o interesse público, o interesse da coletividade e, portanto, está numa posição de superioridade em relação, não é, aos demais administrados, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima, né? A D. Por meio do princípio da tutela, a administração pública direta fiscaliza as atividades de seus entes com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Perfeitamente, né? Quando ele fala entes, cuidado. Aqui era a velha ESAF, ESAF é terrível, né? A ESAF está abordando aqui no aspecto entes, entidades administrativas. Leia-se entidades administrativas, leia-se entidades da administração indireta. Então, nesse caso, os ministérios fazem a fiscalização das entidades a eles vinculadas, fazem a supervisão, por isso que é tutela e não é autotutela. A autotutela quando a administração corrige os seus próprios atos, né? Quando o próprio ministério, né, corrige os próprios atos administrativos, tá certo? Muito bem. Quanto ao critério de legalidade, né, tá certo? Se houver um vício de legalidade, e quanto ao critério de conveniência e oportunidade, o critério mérito, na verdade, né? Muito bem. Alternativa elefante. O abuso de poder pode ser definido em sentido amplo como um vício do ato administrativo que ocorre quando o agente público exorbita de suas atribuições, desvio de poder ou pratica o ato com finalidade diversa de que decorre implícito ou explicitamente a lei, excesso de poder. Aí tem um erro, ela é a nossa incorreta, né? Tá certo? Agora, ela é a nossa incorreta porque aqui ele falou exorbita. Exorbitar é ir além da órbita, é o excesso. Então, aqui deveria estar excesso de poder, né? Ou pratica o ato com finalidade diversa do que decorre implicitamente ou explicitamente na lei. Na lei, pressupõe-se o interesse público. Toda vez que o agente desvia do interesse público, é um desvio de poder. Então, ele trocou. Aqui deveria ser desvio de poder, então está errado, né? Tá certo? Muito bem. Agora, você veja que é uma questão extremamente maldosa. Eu vou comentar uma que certamente você passou por ela e está incomodado com ela até agora. Eu também fiquei incomodado, por isso eu vou comentar. Olha, a expressão administração pública, em sentido estrito, compreende sobre o aspecto subjetivo. Órgãos, não é, na verdade, apenas órgãos, aqui tem uma falha, né? Tá certo? Órgãos e entidades. E sob o aspecto objetivo, as funções, as atividades, a administrativa. Agora, excluídos no primeiro caso, os órgãos governamentais. Aí o candidato aqui põe, mas aqui estão os órgãos. Quando ele usa aqui a expressão órgãos governamentais, ó, e no segundo, a função política, ele está abordando, né, segundo o aspecto político e não administrativo, segundo o aspecto constitucional, tá certo? Então é por isso que esta alternativa está correta. Ele quer a incorreta, né? Mas muito candidato com certeza ficou entre A e A e muitos acabaram indo para A, né? Para isso que você precisa se preparar bem e para isso que eu estou aqui para auxiliar. É ótimo, excelente. Tem mais uma questão para a gente fechar com questão de ouro da ESAF, né? Tá certo? Matando a saudade para alguns, aprimorando outros e se preparando melhor para as bancas, né? Todas as bancas. Quanto à organização administrativa brasileira, analise as assertivas abaixo assinale a área correta. 1. A administração pública federal brasileira é composta por autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e entidades paraestatais. Entidades paraestatais não, de jeito nenhum, né?
fora, tá errada, né? Ia bem até aqui, ó. Quando chegou aqui, ele colocou, se parasse aqui empresa pública, estaria correta. Como a entidade paraestatal está errada, então uma, né? Então apenas 1 e 2 estão corretas, apenas 3 e 4, não sei, apenas 2 e 3, né? Ah, essa que tem 1 já está errada. 2. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades da administração pública indireta de personalidade jurídica de direito público são criadas por lei específica. Perfeitamente, não é? É a redação baseada no artigo 37, inciso 19, não é? Tá certo? As autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei, e as fundações, empresas públicas e sociedade croionista têm a sua criação autorizada por lei. Excelente! Muito bem, é isso mesmo, né? Então a 2 é verdadeira. Mas não tem 2 aqui? Então tá fora a C também. Tem 2 aqui, tá fora a D também. A D já era, né? Ou é a E ou é a B, né? Tá certo? 3. Em regra, a execução judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o famoso IBAMA, autarquia federal, né? Uma autarquia, né? Pessoa jurídica de direito público. Enquanto a autarquia federal está sujeita ao regime de precatórios previstos no artigo da Constituição Federal, respeitada as exceções. Perfeitamente correto, né? Vamos pensar o seguinte: o IBAMA é uma autarquia é pessoa jurídica de direito público. Portanto, todos os seus bens são bens públicos. E os bens públicos não se sujeitam à penhorabilidade, não são prescritíveis, não podem ser oferecidos em garantia. Traduzindo, né, numa linguagem bem popular, né, agora menos técnica e mais popular, para ficar fácil. E se o IBAMA não conseguisse pagar suas contas, desse um calote, né? Tá certo? Fosse uma entidade do setor privado, ingressava-se em juízo e pedia para arrestar bens e mandá-los, né, para a asta pública, famoso leilão. O IBAMA não pode fazer isso. E qual é o mecanismo, né, que foi encontrado pelo legislador para satisfazer os credores? Não é que estão, logicamente, aguardando recebimentos que não estão, né, em tela, aliás, estão em tela, não estão em tela, mas que não têm perspectiva de receber. Ingressa na justiça, com base no artigo 100 da Constituição, provoca-se o Poder Judiciário, e o juiz percebendo que é uma dívida que não está sendo paga, né, ele vai constituir um título de obrigação, portanto, um título que é a obrigação de pagamento para a entidade, nesse caso o IBAMA, chamado de precatório, né? São os famosos e populares precatórios, né? Muito bem, né? Que mais? Então aqui está correta 3, né? Então tem que ter 2 e 3. Uai, professor, então já não dá para ser a E, só pode ser a B, né? Tá certo? Mas eu vou analisar as demais. 4. A Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, é um exemplo do que se passou a se chamar na doutrina do direito administrativo de desconcentração. Errado, é descentralização. É uma entidade da administração indireta, né? Tá certo? Desconcentração é a repartição de órgãos ou serviços no interior de uma mesma pessoa jurídica, né? Aqui não, aqui nós temos uma pessoa jurídica que é autônoma em relação à União, né? Muito bem. O Instituto Nacional do Seguro Social, outra autarquia, enquanto a autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social está subordinada à hierarquia e à sua supervisão. Subordinada, não. Vinculada. Já vimos isso em outras questões nesse mesmo vídeo, né? Vinculada, tá certo? Muito bem. Eu espero que este vídeo venha auxiliar você a aprimorar, né? Tá certo? No seu aprendizado, né? Mas convido você a visitar o institutoexpresso.com.br. É só digitar essa URL, fazer o seu cadastro e seja bem-vindo lá. Tem cursos gratuitos e tem investimentos que são interessantes, né? Que eu vou explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe, com esquemas, para você gabaritar no concurso.